Fala aí, rapaziada, beleza? Aqui é Fabrício Silva e esse é o canal Cirígrafo Aprendiz. Hoje eu quero trocar uma ideia aí com vocês sobre clientes. Na verdade, esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo. Eu fiz um na semana passada, só que acabou dando um BO aqui porque depois eu fui analisar, fui ver o vídeo com mais calma e vi que eu tinha falado umas coisas que não era para ter dito. Então, estou refazendo o vídeo novamente porque me aconteceu um lance aí, um lance que foi diferente do meu cotidiano, que eu acabei vacilando em algo que eu já sabia que poderia dar errado, mas mesmo assim eu acabei vacilando. Eu quero passar isso aí para vocês, compartilhar essa experiência também e abrir o olho aí da galera, que principalmente a galera que está iniciando, beleza? Em todo esse tempo aí que eu já venho trabalhando como autônomo, independente se é no lance de serigrafia, se é estamparia, ou como eu fazia antes, que eu tinha uma loja de serviços gráficos, era material impresso, independente, na verdade, do ramo de atividade, né? Como que a gente tem que proceder com o cliente? Se a gente tem que tratar ele de forma somente profissional, ou se a gente pode ter um laço de amizade, ou a gente pode ter um laço de amizade fora do profissional, enfim. Eu vou citar dois clientes que foram assim bem importantes para mim, que teve um ponto totalmente positivo e o outro eu não vou nem citar como negativo. Os dois tiveram um ponto positivo, mas um foi para o bem e o outro acabou tendo um deslize ali e a gente encerrou nossas atividades. Vou começar pelo que foi mais tranquilo, que foi o seguinte: eu cheguei para esse cliente e aí eu conhecia ele só de vista. Ele passava aqui próximo ao meu local de trabalho e aí eu cheguei no Facebook dele, mandei uma mensagem oferecendo o meu serviço. Nessa época eu não trabalhava com estamparia, eu trabalhava com adesivos, né, onde eu fazia aplicação de adesivos em PVC e tal. Então eu ofereci os meus serviços e aí ele, de prontidão, gostou bastante da forma que eu abordei. Fui lá, a gente trocou uma ideia no espaço dele, eu vi o que ele precisava e aí a gente ficou um bom tempo trabalhando, onde eu fiz cartão, panfleto, impressão de lona, adesivei todo o ambiente dele. Enfim, a gente acabou assim tendo um laço bem bacana de amizade, porém não deixando o profissional de lado. Sempre que a gente ia falar de profissional, a gente mudava o estilo de conversar, porque acaba se tratando de financeiro. E aí, quando se trata de financeiro, a conversa já muda. Então, profissional é profissional e amizade é amizade. Então, assim, esse cliente aí foi um excelente cliente que eu tive. A gente teve um ciclo muito bom de amizade, mas também tivemos o profissional bem alinhado durante bastante tempo. Então, não tive problema nenhum. Quanto a esse aí, ok. Então, vocês entenderam que dá para ter um bom cliente e também ter uma boa amizade. Beleza? Agora eu vou passar o outro lado aqui da moeda, que é aquele cliente que ele chega pra gente de uma forma, ele se apresenta de uma forma e aí depois a gente vai conhecendo mesmo como que esse cliente ele age, né? Que foi o seguinte: tivemos uma parceria aqui em bastante tempo, andou super bem. Eu reduzia bastante os preços porque era um cliente de revenda. E isso aqui eu já falo recentemente, mesmo com estamparia, fazendo serigrafia e tal. Foi um cliente que me trouxe bons resultados, me trouxe uns bons trabalhos, porém chegou no final, ele acabou vacilando muito e a gente cancelou o nosso contrato aí de prestação de serviço. O que aconteceu com esse cliente mais problemático aí? A gente sempre tinha eu sempre fui muito assim de ter aquela boa vontade de fazer sempre algo a mais. Por exemplo, eu tenho 3 camisas de cor preta, por exemplo, e aí eu preciso de estampar X logomarca. E aí quando eu ia ver a logomarca tinha sei lá, 3, 4 cores. Pô, a gente sabe que é chato ficar fazendo isso com
pequenos serviços. Mas aí tinha dias aqui que eu estava mais tranquilo na estamparia e aí eu acabava fazendo, entendeu? Então, com esse cliente, eu sempre tive assim esse balance de analisar o que ele estava precisando e chegar e fazer, mesmo em pequenas quantidades. E com isso o tempo foi passando, a gente passou aí 1 ano, 2 anos trabalhando junto. Se eu não me engano, foi uma média de 2 anos e meio a 3 no máximo que a gente trabalhou junto. Tivemos alguns probleminhas aí no meio do caminho, coisa normal, né? Que foi um material errado, foi alguma coisinha diferente ou outra, isso aí sempre acontece. Por mais que a gente tenta ali de fazer com que não aconteça, mas infelizmente acaba acontecendo. E fazer o que? A gente vai analisando quem estava errado e da minha parte eu sempre repus material. Então, esses dias, esse cliente me passou o material errado, ele não aceitou que ele estava errado, bateu o pé ainda falando que estava certo. Eu fiz a produção, só para vocês terem ideia, a logomarca era no peito, a logomarca foi de 8 telas e eu fiz com diazo porque teve detalhe muito fino mesmo. Colocasse uns fios de cabelo assim, dava para comparar com o tamanho dos traços. Então foi uma logomarca difícil de fazer, bem chatinha. Eu tive ainda que fazer mistura de cores para me enxergar os tons certos, que tinha um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, enfim. Fiz esse material tudo gola polo, a melhor malha que eu tenho, anti-peeling. E aí fiz a entrega para o cliente. Antes disso, o cliente tinha me pedido uma extrema urgência para um outro material que o cliente dele já estava cancelando o serviço. Eu acabei abrindo as pernas, peguei e fiz. Com 5 dias ali, eu fiz essa produção, sendo que eu sempre peço um período, um prazo a mais. Mas enfim, fiz, entreguei tudo e aí depois que o material chegou lá, o cliente vai e começa a me falar ali que tinha umas paradas erradas, que a logomarca não estava de acordo, as cores estavam diferentes, enfim, foi jogando um monte de coisas, sendo que eu como profissional, graças a Deus, primeiro, se eu souber que realmente está errado, eu reponho o material. Segundo, eu sempre faço testes antes. Olho na tela do meu PC, coloco a malha aqui do lado, ligo uma lâmpada para ficar melhor, para a gente poder realmente fazer a comparação bem certinho, porque às vezes no escuro, né, a gente vê um certo tom, mas às vezes estando um pouquinho mais claro a gente consegue enxergar com mais definição. Então assim, eu sempre tenho esse cuidado, um cuidado muito importante mesmo, principalmente quando é sublimação também, porque principalmente quando se trata de logomarca, então a gente sempre tem que fazer esse lance aí de ajustar as cores impresso e no PC. Então fiz todo esse trâmite aí, fiz toda essa parada, achei que estava ok, fiz a produção e entreguei. O cliente começou a bater o pé, falando que estava errado, que estava não sei o que. Eu iria entrar no jurídico para recuperar o dinheiro, mas deixei para lá, porque detesto o assunto jurídico, detesto esse lance da gente estar indo em advogado, marca não sei o que. Acabei perdendo aí bastante dinheiro, perdendo não, ele me pagou uma parte e tinha ficado outra, só que como era para revenda, eu não tinha lucrado ainda, eu só iria ter o lucro depois que ele fizesse o pagamento total. Enfim, deu uma treta do caramba, não recebi a grana, perdi ali o que eu ia tirar de lucro e morri na praia. Trabalhei e morri na praia. Com isso, o que eu aprendi? Aprendi que, primeiro, que a gente não deve confiar em cliente, de hipótese alguma. O cliente fala, eu vou buscar o material e vou fazer uma transferência quando eu pegar o material, ou traz para mim, ou manda o motoboy vir, me entrega o material que eu vou fazer um depósito e tal. Ou seja, não compensa você abrir as pernas aí, né? Como eu gosto de dizer, não compensa você fazer isso esperando que realmente o cliente vai ter compromisso, porque depois que as peças estão na mão do cliente já era, acabou. Ninguém garante o que ele vai fazer.
Eu já perdi até a amizade por causa disso. E então, ao meu ponto de vista, a gente tem que fazer a produção do material, a gente tem que fazer o que precisa ser feito com 50% de entrada, ou se você tem a opção de passar cartão, beleza, passa um cartãozinho e o material já vai estar todo pago, e aí você pode fazer a entrega. E aliás, você pega os 50% e os 50% restante, na hora que você tiver com o material pronto em mãos, você fala com o seu cliente que está pronto o material, e aí você cobra, vê o valor em mãos e depois faz a entrega. Resumindo, já para dar uma finalizada, cliente é cliente, quem manda na sua estamparia não é o cliente, quem manda na sua estamparia é você, ou na sua agência de publicidade, ou sei lá, em qualquer outro serviço aí. A não ser que o cliente ele está montando uma casa, quer chamar um pedreiro, e o pedreiro não vai mandar, né? O pedreiro vai mais que obedecer ali, ou outros serviços, por exemplo. Mas assim, o lance é que a gente não pode viver abrindo as pernas para o cliente e querer fazer tudo que o cliente quer. Eu sempre tive muito problema quanto a fazer arte, por exemplo, e aí você faz uma arte, o cliente pede uma alteração, aumenta um pouquinho a fonte, diminui um pouquinho, coloca um verde no fundo e uma letra, joga um verde fluorescente no fundo e uma letra branca, e aí, não gostei, joga um amarelo no fundo com uma letra branca. Pô, o cliente não tem noção, entendeu? Então, hoje em dia eu trabalho muito de uma forma de tentar minimizar o máximo possível de alterações de artes. O que eu faço? Eu sempre peço, cliente, me passa todas as informações. Se você tiver alguma coisa na internet que você queira passar para mim, para eu poder ver o que você está imaginando, me passa também. Eu pego todo o resumo para depois sim eu fazer uma arte, e aí quando eu entrego eu falo, se você tiver alguma alteração, você pede de vez, para a gente não ficar alterando muito. E aí no máximo tem 2 a 3 alterações. Então assim, no decorrer do tempo aí a gente vai aprendendo isso. Já fez 10 anos que eu estou trabalhando como autônomo, não como estampador. Estampador tem pouco tempo, mas como autônomo. Como muitos sabem, eu tinha aí eu fazia trabalhos de material impresso e eu trabalhava na rua de porta em porta e tal. Então assim, eu venho adquirindo muita experiência com clientes. Eu fazia assim, eu tinha todos esses erros antes, que eu ficava abrindo as pernas demais e só obedecendo o cliente, depois que eu fui vendo que isso aí não compensa. Então, é isso. A gente tem que colocar pontos determinados mesmo, colocar limites. Se você quer ser amigo do seu cliente, não mistura amizade com profissional, isso não compensa. E cuidado com o cliente muito bonzinho. Geralmente os mais bonzinhos são alguns aí que dão mais trabalho, porque sempre eles vão misturar. Então muito cuidado com isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito aí que vocês deixassem no comentário o que vocês acharam. Eu sei que não foi tudo assim que eu queria expor, mas o vídeo está ficando longo e aí a gente tem que encerrar também, porque senão o pessoal não vê. E é o seguinte, nos links aqui tem os 3 grupos do WhatsApp. Clica lá, vamos participar também. O grupo ele é bem ativo, praticamente eu estou ali na ativa também no dia a dia. Então é isso aí, continua acompanhando a gente aí